Bom dia, meu nome é Elson Guerra, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é assinante, eu te convido a assinar o meu canal, dar o seu like e clicar no sininho para que você seja notificado com frequência dos vídeos que eu tenho publicado semanalmente. Hoje nós vamos trabalhar com expressões numéricas. As expressões numéricas, para serem resolvidas, devem atender a um determinado critério. O critério que nós devemos levar em conta é o critério dos sinais. Nós devemos sempre observar como são os sinais dessas expressões antes de começarmos a resolver os cálculos. Então, antes de começarmos a resolver os cálculos, eu quero apresentar para vocês duas regras. A primeira que eu quero mostrar a vocês é a que eu chamo de jogo de sinais. Então, tem uma que nós chamamos de jogo de sinais. Jogo de sinais. O jogo de sinais diz o seguinte: sinais que são iguais, nós devemos considerar positivo. Sinais iguais é mais. Sinais que são diferentes, nós vamos considerar negativo. Sinal diferente é menos. Essa regra eu uso sempre quando eu estou multiplicando, dividindo, eliminando chave, parênteses ou colchete. Então, o jogo de sinais a gente usa para multiplicar, dividir, eliminar chave, parênteses ou colchete. Quando a expressão trouxer soma ou subtração, nós vamos usar outra regra, que é chamada de regra da soma. Se não for multiplicação, se não for divisão, se não tiver eliminando parênteses, usaremos a chamada regra da soma. Essa regra diz o seguinte: se os sinais forem iguais, tipo essa situação, nós vamos somar e repetir o sinal. Soma e repete o sinal. Soma e repete o sinal. Se o sinal for diferente, tipo essa situação aqui, ó, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do número que for maior. Não podemos esquecer essas regras. Tendo conhecimento dessas regras, nós podemos começar a efetuar os cálculos. Então vamos só repetir aqui. Se eu estiver numa situação de multiplicar, numa situação de dividir, ou eliminando chave, parênteses ou colchete, eu vou usar esse jogo de sinais. Sinais iguais será um número positivo, sinais diferentes será um número negativo. No entanto, se estiver somando ou subtraindo, se não tiver multiplicação, divisão ou parênteses, nós vamos usar uma outra regra chamada regra da soma. Na regra das somas nós entendemos assim: quando os sinais são iguais, nós devemos somar e repetir o sinal. Quando os sinais são diferentes, devemos subtrair e conservar o sinal do número maior. Eu trago aqui algumas expressões para trabalharmos. Para a aula não ficar extensa, nós vamos fazer essa atividade de duas vezes. Então, essa primeira parte, nós vamos começar com essa letra A, que diz menos 5 multiplicado por mais 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por mais 3, multiplicado por menos 3. Observe que é só multiplicação, então aqui vai a regra
do jogo de sinais. Quando é multiplicar, dividir ou eliminar parênteses, jogo de sinais. Primeiro multiplicamos os sinais. Então esse é menos, menos com mais é menos, com menos é mais, com mais é mais, com menos é menos. Então vai terminar como menos. Eu vou repetir. Veja bem. Menos com mais, menos. Sinal diferente, menos. Menos com menos, mais. Se aqui é menos, e aqui é mais, e aqui é menos, ficou igual. Então é mais. Mais com mais é mais, e mais com menos é menos. Termina com menos. Muito bem. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 3, 180. Então esse resultou em 180. Vamos ver esse aqui. Primeiro os sinais, ó. Menos com mais, com menos, com mais e com mais. Esse é menos, esse é mais. Esse é menos, esse é mais e esse é mais. Observe, sinais diferentes vai dar menos. Esse menos com esse menos, sinais iguais, vai dar um mais. Esse mais com esse mais, sinais iguais, vai dar um mais. Esse mais com esse mais termina com positivo. Quando é positivo, dispensa o uso do sinal. Vou colocar, mas não é obrigatório que coloque. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 2 é 42. 42 vezes 5, 42 multiplicado por 5 vai dar 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 4 é 20, com mais 1, 21. Então a resposta desse exercício é 210. Claro que eu poderia fazer passo a passo, de 2 em 2, mas atividades pequenas podemos fazer rapidamente. Menos com mais é menos. 18 multiplicado por 6, 18 multiplicado por 6. 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 1 é 6, mais 4 é 10. Resultado 108. Assim que resolvemos as expressões. Muito bem, aqui novamente, multiplicação, parênteses, quando tiver parênteses, quando tiver multiplicação, jogo de sinal. Menos com menos, sinais iguais, é mais. Menos com menos, é mais. Sinais são iguais. 35 multiplicado por 5. Vejamos. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3 é 15. 15 com mais 2 é 17. Portanto, nós temos 175 como resultado dessa expressão. Vejamos a letra E. Aqui nós temos uma propriedade distributiva em relação à soma. Esse número que está fora, ele vai multiplicar cada elemento que está aqui dentro. E na multiplicação já vai fazendo um jogo de sinal. Ele é positivo, esse também é positivo. Como eu sei que eles são positivos? Porque não tem sinal algum. O sinal de um número está antes dele. Antes do 12 não tem sinal. Antes do 5 aqui não existe sinal de soma ou de subtração. Quando tiver um número e um parênteses, automaticamente eu sei que existe um sinal de vezes. Agora, para saber se o número é positivo ou negativo, se for positivo, dispensa o sinal. Se for negativo, tem que aparecer o sinal de menos. 5 vezes 12. Mais com mais, mais. Começa com mais, coloca o sinal se assim quiser. 5 vezes 12 é 60. Mais com esse mais, porque o 37 é positivo, esse sinal é do 37. Mais com mais,
5 vezes 37, você tem 37 e multiplica por 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3 é 15. 15 com mais 3 é 18. Então ficou 185. Observe que aqui não tem mais multiplicação, não tem parênteses, porque no ato de distribuir você já elimina o parênteses. Aqui não é divisão, então a regra que eu uso aqui é a regra da soma. Esse sinal é igual a esse sinal. Sinais iguais, você deve somar e repetir o sinal, é o que diz a regra da soma. Então vamos somar. 5 mais 0, 5. 8 mais 6, 14. Vai 1 mais 1, 2. Então essa soma aqui deu 245, que é a resposta da letra I. Na letra F, observe que eu tenho uma soma, tenho uma subtração, mas bem aqui eu tenho uma divisão. Precisamos analisar qual das operações é a mais importante. Quando tem soma e subtração, eu faço a que vem primeiro. Se tiver multiplicação e divisão, a multiplicação e a divisão tem que vir antes. Então eu vou repetir o 5, não posso ainda trabalhar com ele, porque ele está somando com 24. E vou fazer essa divisão bem aqui, ó. Esse número 9 é um número negativo, esse número 3 é um número positivo. Para dividir, jogo de sinais. Sinal diferente é menos, porque um é menos, o outro é mais, os sinais são diferentes. Sinal diferente é menos. 9 dividido para 3 é 3. Agora eu só tenho soma e subtração. Quem eu faço primeiro? O que vier na frente. Posso somar esses dois, porque são os dois positivos, sinais iguais, eu devo somar e repetir o sinal. Aqui vai ficar com 29, e esse 29 é positivo, tá? Porque ele é mais, repete o sinal. Soma e repete o sinal. Menos o 3. Agora eu tenho sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do número que for maior. 29 tirando 3 é 26. O sinal vai ser no maior número. Esse 3 é menor do que o 29, então o sinal vai ser positivo, porque o sinal sempre é do número maior. Nessas expressões aqui, eu tenho colchete, eu tenho parênteses, tenho soma e tenho também multiplicação. Então, eu preciso primeiro trabalhar com a multiplicação, porque é mais importante do que soma. Então, nesse caso, eu devo abrir o colchete e repetir o número 100. Mas, só que aqui, eu já vou fazer a minha distributiva. E à medida que eu multiplico, eu já vou eliminar o meu parênteses. Esse daqui é mais. E esse, vamos considerar primeiro dentro do parênteses. Esse é mais e esse é mais. Vai ficar mais. 7 vezes 62. Você tem 62 e quer multiplicar por 7. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 6, 42. Com mais 1, 43. Então aqui eu fiquei com 434. Agora vou multiplicar um número que é positivo por um número que é negativo. Sinal diferente, o jogo de sinais diz que dá menos. 7 vezes 23, você tem 23 e multiplica por 7. 7 vezes 3 é 21, sobe 2. 7 vezes 2 é 14, com mais 2 é 16. Você ficou com 161. Fechou isso aqui. Agora vem a vez do colchete no finalzinho. Para eliminar parênteses, você tem que fazer o jogo de sinais. Então vamos lá. 100. Observe, esse sinal é mais e esse sinal é mais. Mais com mais, sinais iguais. Mais sinais iguais dá mais. Jogo de sinal para eliminar parênteses. Mais quanto? 434. Lembre-se que tem duas regras. A regra da soma e o jogo de sinais.
O jogo de sinais é para multiplicar, para dividir e para eliminar parênteses. Estou eliminando parênteses, jogo de sinais. Mais com menos, menos. E repete 1, 6, 1. Fecha o colchete, porque eu eliminei o parênteses. Só que agora não tenho mais multiplicação, só tenho soma e subtração. Então vem a regra da soma. A regra da soma diz que você deve somar números iguais e repetir o sinal e subtrair números com sinal diferente. Como esses dois números têm o mesmo sinal, eu apenas somo. 100 somado com 434 dá 534. Soma e repete o sinal, porque os sinais são iguais. Menos 161. Ainda tem o colchete. Quando eu fizer essa operação, eu posso simplesmente eliminar o colchete. Só que agora os sinais são diferentes. A regra diz que os sinais são diferentes, você subtrai e conserva o sinal do número maior. Então você tem 534 e quer subtrair 161. 1 para 4 é 3. 6 para 13 é 7. 13 vai 1. Com mais 1 daqui, 2. 2 para 5 é 3. Portanto, eu fiquei com 373. Qual sinal eu vou deixar? Vou deixar o sinal do número que for maior. Como 534 é positivo, eu nem preciso colocar, ele vai ficar positivo. Na letra H, nós temos uma subtração, aqui nós temos uma multiplicação e aqui eu tenho uma divisão. Como tem multiplicação e divisão, os dois têm a mesma força, eu faço primeiro aquele que aparece primeiro na expressão. Então eu começo assim, ó, 80 menos, aqui eu já vou multiplicando, ó, menos com mais é menos 57 vezes 5, vejamos, 57 você vai multiplicar por 5. 5 vezes 7 é 35, 5 vezes 5 é 25, com mais 3 é 28. Você tem 285. Agora você vai multiplicar um número negativo por outro número negativo. No jogo de sinais, sinais iguais é mais. 5 vezes 18. 18 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. 40 sobe 4. 5 vezes 1 é 5. 5 com mais 4 é 9. Portanto, aqui deu 90. Muito bem. Dividido. Aqui é 9 mais 4. 13. Aqui eu posso somar e já elimino o parênteses. 13. Agora eu tenho uma subtração, eu tenho uma soma e tenho uma divisão. O que eu faço primeiro? Agora eu tenho que fazer a divisão, porque é o que tem de mais importante nessa expressão. Então vejamos, eu vou repetir o 80 menos 285. Agora vamos fazer a divisão de 90 por 13. 90 dividido por 13. Por 13. 90. 9 dá para dividir por 13? Não, porque 9 é menor. Então vamos ter que dividir tudo ao mesmo tempo. E eu vou colocando alguns números aqui para chegar próximo de 90. Se eu colocar 5, vai dar 65. 75, então é pouco. Se eu colocar, vamos fazer alguns testes aqui, ó. Se eu colocar 6, 13 vezes 6, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Se eu colocar 7 vezes 3 é 21, vai dar 91. Então eu tenho que colocar 6, porque 6 vezes 13
é 78. Agora ele subtrai. 8 para 10 é 2. 7 para 9, 8 para 9 é 1. 8 para 10 é 2, 10 vai 1, 7 mais 1, 8 para 9, 1. Acrescento um 0 e aqui uma vírgula. 120, aproximadamente 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 1, 9, com mais 2, 11. Sobrou 7 para 10 é 3. Vai 1, mais 1, 2 para 2 é 0. 1 para 1 é 0. Sobrou 3. Essa divisão não é exata, então vai dar pouco mais do que 6,9. Vamos considerar 6,9. Eu poderia colocar mais um 0 aqui, ó, e continuar a conta, mas provavelmente não vai dar exato. Aqui vai dar 2. 2 vezes 13 é 26. 30 tira 26 é 4. Enfim, vamos considerar apenas duas casas decimais. Mais esse dividido por esse 6,9. Nessa situação, agora só tem subtração e soma. Devo fazer a que vier primeiro. 80 menos 285. Então você tem 285 e vai tirar 80. 0 para 5, 5. 8 para 8, 0. Baixa o 2. Ficou quanto? 205. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do número maior. Portanto, vai ficar menos 205 mais 6,9. Observe que os sinais são diferentes. Novamente eu vou ter que subtrair. Então você tem 205 e quer tirar 6,9. Completa as casas decimais para fazer o cálculo. 9 para 10 é 1. Vai 1. 6 e 1, 7 para 15, 8. Vai 1. 1 para 10 é 9. 10 vai 1 para 2, 1. Vírgula debaixo de vírgula. Ficou 198,1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Ficou negativo ainda. Então essa é a resposta desse exercício, letra H. Para o exercício não ficar longo, na próxima aula nós terminamos nessa atividade, fizemos até a letra H. Refaçam essas atividades, se tiverem dúvida, coloquem suas dúvidas no site para que a gente possa discutir. Um abraço.